historinha. 2009, Bruno, esse que infelizmente um ano depois se meteu nessa encrenca, estragou a vida dele, mas em 2009 ele era goleiro do Flamengo. Estava praticamente acertado com o Milan, lembra? Sim. Fim de ano ele veio bater uma pelada organizada pelo Alvo Damião no campo da Fremisa. E o Bruno era o goleiro do time adversário. E o Enio Lima narrou a seguinte jogada. Thiago Reis desceu pela esquerda, tocou para o ponta esquerda. Esse ponta esquerda passou por um, que ele não corria muito, né? Lançou na entrada da pequena área e eu bati de prima e fiz o gol no Bruno. Ah, mentira. Está registrado. E o seu convidado de hoje vai confirmar para você que ele lançou e eu guardei. Eu acho que eu sou o avô do vento. Um abraço, HG! Um abraço, Dudu. Nós precisamos de você, Dudu. Olha aqui, meu povo. A gente está abrindo essa edição. Gente. Jogo amarrado. Primeiro tempo, 0-0. Intervalo. Filipão, resenha. O Elton fala que o Filipão é um filósofo da bola. Aí resenha no vestiário, o time volta, amarrado no segundo tempo, 0-0. 37 minutos do segundo tempo. Bola levantada na área. Kardec. Bem! Atlético 1-0. O jogo vai desenrolando, Palmeiras em cima para empatar. O Everson, pega daqui, pega de lá, pula daqui, pula de lá. 1-0, acabou. Tempo normal. Penalidades máximas. Palmeiras abre a cobrança, Everson pega. Atlético vai lá, converte a 5-4 Atlético, passou de fase. Isso que eu tô falando é que eu só tô imaginando, viu, gente? Mas a Thaís conta mais, veja aí. As coisas não estavam funcionando, a bola não entrava, o time não vencia, a torcida estava na bronca. Mas a vitória contra o São Paulo trouxe um ânimo diferente. Agora é hora de deixar a euforia de lado e focar na decisão desta quarta contra o Palmeiras pela Copa Libertadores. A equipe alviverde largou na frente. Agora, para se classificar, o Galo terá que vencer por 2 ou mais gols de diferença em pleno Allianz Parque. E a pergunta que a massa atleticana não para de fazer é: será mesmo possível? Nós estamos perdendo. Está 1-0 para o Palmeiras e nós temos uma boa equipe, respeitamos o Palmeiras, mas sabemos que temos condições de reverter, temos condições de jogar de igual para igual. Em busca de uma revanche após ter sido eliminado por 2 anos consecutivos na competição, o Atlético, apesar do momento de instabilidade, conta com um trunfo especial. Ele mesmo, Luiz Felipe Scolari, especialista em Copas. Mais ou menos. Não seja assim tão modesto, professor. Você é sim e eu posso provar. Foi campeão em 95, em 99, vice-campeão pelo Furacão em 2022, quando ainda exercia o cargo de diretor. E por falar em Copas, eu já estava me esquecendo, ainda teve a Copa do Mundo de 2002, né? Que o técnico alvinegro entende muito de mata-mata, todo mundo já sabe. Mesmo com um mau momento, é preciso respeitar. E além da vitória, um bom sinal de recuperação é quando jogadores até então questionados ou pouco utilizados começam a entrar e dar conta do recado. Coloca-se o Patrick corresponde, coloca-se o Edenilson corresponde, coloca-se o nosso goleiro e ele corresponde plenamente, um rapaz que vem sem jogar há uns 3, 4 meses. Então, mais um ano. Com todas as forças reunidas e a confiança lá no alto, o time está focado em um só objetivo. Até porque, de viradas históricas na Libertadores, o Galo entende bem. Nosso objetivo é sair com a classificação. Possa ser que não venha acontecer, mas tenho certeza que vamos dar 1000%. Vamos dar nosso sangue lá dentro para poder garantir essa classificação que a gente tanto deseja, tanto almeja
e não tem nada perdido ainda. E o time já sabe o tamanho do desafio que terá em campo. Para esse jogo, o meia Zaratio segue fora, tratando uma lesão na coxa esquerda. O goleiro Everson volta após cumprir suspensão no jogo contra o São Paulo. O zagueiro Bruno Fux e o atacante Eduardo Vargas viajaram com o grupo e podem voltar a ser relacionados após se recuperarem de lesão. Felipão já antecipou que não deve promover grandes mudanças e a principal dúvida fica no meio-campo. Caso o Johan não reúna condições físicas de começar jogando, os substitutos devem ser Igor Gomes ou Patrick. Sendo assim, a equipe que vai a campo deve contar com Everson, Saravia, Rabelo, Gemerson e Guilherme Arana, Otávio, Bataglia, Johan ou Patrick e Pavon, Hulk e Paulinho. Já o Palmeiras tem a vantagem, joga por um empate. Abel Ferreira terá mais uma vez força máxima e deve manter a escalação utilizada no primeiro jogo, no Mineirão, que contou com o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga, na frente Arthur, Rony e Dudu. Então tá aí, eu contei o que vai acontecer logo mais, o restante nós vamos contar aqui agora com Euler. Euler, The Son of the Wind está conosco aqui. Abre para nós aqui, abra KTO.com, porque Euler, o filho do vento, ele vai falar o que vai acontecer, porque ele também sabe preconizar. KTO.com, você vai acessar lá, tem mais de 18 anos, acessa lá, porque a múltipla, eu vou te dar agora o caminho de ganhar uma grana gostosinha no azeite. Vamos lá, vamos montar nossa múltipla aí, Andrezão. Então você foi lá, KTO.com, abriu. Você vai, esportes, pimba, caiu. Vamos lá, Palmeiras e Atlético. Euler, boa tarde, bem-vindo. É seco no palpite. Boa tarde, você já falou o cenário todo aí. Eu tô viajando um pouquinho, mas tudo bem. Eu vou falar pra você, eu também tô na torcida para que realmente essa decisão vá para os pênaltis e o Atlético passe. Então, vitória do Atlético, segundo o Euler. Tá valendo classificação também. Bota os dois, 6 bota e 10, vitória, mas vai no resultado do jogo aí. Vitória do Atlético e classificação do Atlético. Foi. Isso. Tá, agora vamos aqui. Vamos fazer uma múltiplazinha, porque com R$10 aqui, ó, tá dando o quê? 104. Tá bom, né? Tá bom, mas pode ser melhor. Agora vamos seguir uma múltipla aí, André. Vamos em outro jogo aí. Busca lá, clica em cima, Libertadores, Boca e Nacional. Pode ser com aí, Boca. Independente Del Valle de Esportes Pereira, Thiago Fernandes. Del Valle. Não tem nem que ver. Del Valle. Palmeiras e Atlético, já fomos no Atlético. Vamos pegar os jogos também. Vamos na Sul-Americana. Vamos pegar os jogos de hoje. Sul-Americana, Goiás e Estudiantes de La Plata. É outro, eu não vou. Então, esse jogo aí vai ficar empatado. O Estudiantes já fez o dever de casa, ganhou de 3-0 e esse jogo é empate. Bom palpite, Valuzeiro. Guarani del Paraguai, Botafogo, Valuzeiro. Botafogo. Botafogo. Então aí, ó, colocamos quanto? Que quando você coloca para qualificar e para passar, traz uma série de apostas, entendeu? Então talvez a gente possa tirar ali só para que o público entenda melhor. Ou então... Tirar a qualificação, né? Tirar a questão da qualificação do Atlético. Da qualificação? Opa! Aí, ó. Opa! Essas são todas as apostas. Metemos vintão, tá dando 910, pô. Nossa. Você colocar R$20 e bater 910, já paga o almoço, hein? E que almoço, da turma toda aqui, né? Paga. Então é isso aí, nós estamos montando uma múltiplazinha na KTO. KTO.com, onde a diversão acontece. Tem mais de 18 anos, vai lá, faz o cadastro. Aí no cupom você digita DonosMG, que está em verde aqui, e vai brincar. Não tira dinheiro das suas obrigações do dia a dia. Não, aqui é para brincar. Tira 5, coloca aqui, 10, 20 e vem brincar na KTO. A diversão acontece, os jogos ficam muito melhores, muito mais divertidos. E olha, a interação com o site é bem diferente dos demais, gente. Aqui é fácil de mexer, as odds estão muito melhores do que as demais. É fácil de você operar, de você mexer, suporte 24 horas. Meu Deus, isso é bom demais. É KTO.com onde a diversão acontece. Euler, o filho do vento, está aqui. Eu já contei um pouco da história do que eu acho que vai acontecer, mas eu tenho errado tudo, torcer para não errar desta vez. Você jogou nos dois times. Eu perguntei aqui, quem que perguntei que esteve aqui? O Lincoln. Eu perguntei ao Lincoln assim, Lincoln, você jogou no Atlético, jogou no Palmeiras. O Atlético no Brasileiro, embora tenha vencido no final de semana e venceu bem o São Paulo, o jogo agora é de Libertadores, porque não é simplesmente vencer o Palmeiras, é ser obrigado a vencer o bom, o excelente time do Palmeiras. Mas por que você está acreditando que pode acontecer, Euler? Então, HG, mais pelo fato da história do Filipão. O Filipão, assim,
ele tem esse feeling para uma Copa, para as Copas, e principalmente da Libertadores. Veja bem, na minha opinião, o Atlético Paranaense ano passado é mais fraco do que o Atlético. Seguramente. E com o Atlético Paranaense, o Filipão levou o Atlético à final da Libertadores. Então, assim, a estratégia que ele com toda certeza vai levar para esse jogo, pode ser que dê certo. A gente já viu o futebol Valu tantas vezes nos pregar peças. Ontem, por exemplo, eu não imaginei nunca que o Inter conseguisse fazer 2-0 e levar a decisão para os penais. Aliás, depois sofreu o gol e a decisão ir para os penais. Eu nunca imaginei. Quando fez 2-0, ele já me surpreendeu demais. Eu sofreu o gol, falei, depois daquele gol ali, vai para os penais. Aí, cara, o seu comportamento, o seu psicológico não existe mais. E os caras foram 200 cobranças, eu nunca vi aquilo, trocar de lado. Né? Gastaram a marca da Cal ali, tiveram que mudar de lado. O cara do River foi bater, deu bitoque. Meu Deus do céu. Por que você acredita? Fora do ar a gente estava falando aqui, você não é de fazer média, mas por que você acredita que hoje o Atlético vai passar, o Valuzeiro? Não, boa tarde. Eu acredito que seja possível, na verdade, né? Porque, cara, é o jogo de Copa, eu falo sempre que ele tem esse algo especial. Ontem a gente viu uma noite, podemos citar também a classificação do Bolívar diante do Atlético Paranaense. O Atlético precisa de acertar um jogo. Claro, isso tem que ser paralelo também com o Palmeiras não estar em um grande dia. Então, o mais importante, eu acho que o River Plate, eu tenho essa admiração pelos clubes argentinos, especialmente o River Plate e o Boca, porque independente do que aconteça na partida, eles conseguem manter um nível de concentração. O River Plate estava perdendo a classificação até o final, só que eles se mantiveram, eles nunca se desorganizaram. Essa que é a questão. E o Atlético não pode se desorganizar nem minimamente hoje, em nenhum momento, verdade, porque o Palmeiras é uma equipe... O River Plate ontem faz o 2-1 e daqui a pouco, até comentei com um amigo meu, ir para os pênaltis já ficou vantajoso para o Internacional, que eles criaram 2 oportunidades ainda de empatarem o jogo. Então, eu acho que a palavra hoje para o Atlético é se concentrar ao máximo e, independente da medida que for passando o tempo, não abandonar o plano para a partida. É que para ser organizado, para se desorganizar, precisa ser minimamente organizado. Não, acho que no último jogo teve minimamente organizado, Thiago, diante do São Paulo, com sinceridade. Não, é que eu tô lembrando do jogo contra o Palmeiras, quarta-feira passada. Eu achei o Atlético completamente desorganizado. Eu tô com você. Cara, é um jogo do mesmo... Você não acha que tem um mesmo exercício, você não acha que tem um quê de concentração? Um quê de queda psicológica pelas desclassificações contra o próprio Palmeiras, o momento do Atlético estava ruim. Aí, isso também, você não acha que pesa mesmo num grupo tão experiente, Thiago? Ô, HG, eu acho que talvez o Euler pode responder isso melhor do que eu, sabe? O jogador aqui é você, ele é jogador, irmão. Não, ele entende bem mais do que eu sobre isso. Mas eu acho que o que pesa ali, HG, é desorganização. E aí, cara, honestamente, aí eu acho que qualquer um que entenda minimamente consegue olhar para aquele time de quarta-feira passada e ver que era um time completamente desorganizado. Um meio-campo que não dava combate, mesmo com 2 volantes. Um meio-campo que não criava, mesmo tendo o Zarate. Um ataque em que o Hulk tinha que fazer pivô o tempo inteiro, não conseguia sair da área em alguns momentos, e aí você matava simplesmente seu melhor jogador. Então o Atlético estava completamente desorganizado. Se for o Atlético do jogo contra o São Paulo, eu acho que é até possível, de fato, que o Atlético consiga uma classificação. A questão é, o que me faz acreditar que vai ser o Atlético do jogo contra o São Paulo? O que te faz acreditar? Nada, porque nos últimos 11 jogos tem um bom jogo. Então você acha que hoje é limbo? Eu acredito que o Atlético vai ser eliminado. Eu torço para que o Atlético consiga se classificar. Não, acho que nem vai para os pênaltis, não. Acho que o Atlético não se classifica. Eu estou sentindo um desânimo absoluto. Eu estou bem desanimado. Um pessimismo tremendo. Mas eu entendo essa colocação. Eu entendo essa colocação do Thiago e acredito que muitos torcedores do Atlético também estão com esse ponto. Pelo seguinte, o Atlético precisa fazer a melhor partida dele no ano, que a gente ainda não viu. Porque se você pegar, qual foi a melhor partida do Atlético no ano? Aí muitos vão falar assim, contra o Milionários. Jogar igual jogou contra o Milionários possivelmente não é o necessário para bater essa equipe do Palmeiras por 2 gols de diferença. E como o Palmeiras hoje ele tem que apresentar um pouco abaixo
daquilo que ele vem apresentando para o Atlético pegar e superar essa equipe. Eu vejo hoje, tecnicamente, psicologicamente, o time do Palmeiras melhor que o do Atlético. Em todos os sentidos. Hoje, se você pegar um montante, todos os torcedores do Atlético que estão acompanhando a gente, eu acho que eles vão entender o que eu quero dizer. Se você pegar 10 mil reais e falar assim, ó, fulano, você só tem uma ficha para gastar. Em quem você gasta essa ficha? É no Palmeiras. Mas estamos falando de futebol, onde nem sempre o provável vem a acontecer. Então é nisso que o torcedor do Atlético tem que se agarrar, porque é futebol. Porque é esporte. Porque se a gente for pegar números, dados e estatísticas, vai dar Palmeiras. Até levando para o lado do o Atlético pode quebrar uma escrita que nunca aconteceu na história. Pois é, nunca aconteceu na história de jogos internacionais, seja em Conmebol, Sul-Americana ou Libertadores, do Atlético perder o primeiro jogo em casa e virar essa partida fora. Se lembra muito, mas o Atlético é o time das viradas impossíveis. Ele perdeu jogando na casa do adversário e veio para cá para virar um jogo. O jogo de hoje é, historicamente, um dos mais difíceis já nos 115 anos do Atlético. A gente vai continuar nesse assunto, Valucci. Eu vou dar um recado aqui, mas eu, sinceramente, eu brinquei aqui na abertura e tal. Acho muito difícil que o Atlético vença o Palmeiras e, bom, para classificar no tempo normal, muito difícil e tal. Mas é que o futebol, ele nos prega ao longo... E seria para mim até, de certa forma, algo muito anormal, tá? Uma vitória do Atlético. Uma classificação, ganhando no tempo normal, depois passando nos pênaltis. Eu acho que quase um milagre, mas eles acontecem no futebol. Eles acontecem. Se o Atlético tivesse vencido aqui por 1-0 o Palmeiras, já estaríamos aqui dizendo que seria difícil segurar. Tendo perdido, aí é complicado. Você tem que ser obrigado a vencer o Palmeiras, vai ter que sair para o jogo, você vai dar espaço. Então eu estou muito curioso para o que vai acontecer logo mais e que tipo de esquema o Filipão vai montar e que tipo de preleção, que a gente não vai saber, o Filipão fará. É que se classificar, a gente seguramente vai ter imagens da preleção. Se não, nós nunca vamos saber. Mas eu fico muito curioso para saber onde ele está se apegando e se ele pode, de repente, mudar alguma coisa no time para logo mais. Enfim, vamos continuar nesse papo daqui a pouco, porque agora eu quero falar de juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. Eu aqui mais cedo, tomando um café com ele, perguntei a ele sobre o carro que ele estava aqui. Ele disse, Everton, eu comprei o carro, parece que eu estou pagando 2. Falei, Euler, você já pensou em fazer uma consulta para saber se há juros abusivos embutidos no seu contrato? Ele disse, não. Eu falei, então faz. Pega o telefone, chama aqui, 2566-2701. Olha, suas parcelas estão muito altas, estão atrasadas, o banco não te dá sossego, ligações indesejadas, intermináveis, o tempo todo, falando de busca e apreensão do seu carro. Não devolva para o banco. Fala com a gente vai dar um basta nisso e vai virar esse jogo. Você vai ligar agora para 2566-2701, 2566-2701 e a gente vai fazer uma consulta para saber se há juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. Se detectarmos os juros abusivos, você pode inclusive receber o que você pagou de forma indevida, 80% você pode receber de volta. Então não perde tempo não. A consulta é de graça, você vai perder tempo, 5 minutos, só para saber. Então chama agora, 2566-2701, ou aponte sua câmera para aquele QR Code, fale com a Solução Consultoria e faça como os nossos telespectadores aqui. Olha aqui, ó, saldo devedor, quitação. Saldo devedor, quitação. É um absurdo isso aqui, pode ser o seu caso. Então faça contato e faça também uma consulta para saber se há juros abusivos. Continuando no Atlético, Valu pediu a palavra. Valu. Por exemplo, a missão do Olímpia contra o Flamengo amanhã, nunca ela é... Eu acho essa missão do Olímpia quase surreal e está palpável. Defensores del Chaco é um estádio muito hostil. O Olímpia está a um gol de vencer o Flamengo por um gol de diferença para conseguir levar isso para os pênaltis. Só lembrar que 21, para mim o Atlético jogou muito mais nos 2 jogos em que encontrou com o Palmeiras. Lá ainda em São Paulo, o Palmeiras praticamente amarrando o jogo. Aqui venceu no gol qualificado e uma falha do Natan. 2022, o Atlético amassa o Palmeiras, faz 2-0, podendo fazer 3, 4, toma um empate improvável. Lá em São Paulo, o Atlético tem 2 jogadores a mais por um bom período. É onde o Cuca disse aquele absurdo para mim, né, que
ficar com 2 a mais, enfim. Então, assim, o futebol ele é cheio dessas histórias. Esse ano o Atlético, neste momento, muito desacreditado por vocês, pelo menos, eu falo, o jogo de Copa, eu sempre olho para ele diferente, amigo. Sempre, de repente o Atlético, na minha opinião, nem precisa de ser a melhor atuação. Você coincide um Atlético eficiente que foi lá 2 vezes e guardou, e um Palmeiras com um monte de chances e que não guarda, o jogo de Copa. E isso eu tô falando de algo real, tá? Não tô contando historinha, algo que pode acontecer. Exatamente, algo real, viu, Thiago? Não sai da realidade, não. Eu falo, mas eu vendo a sua explanação, eu fico lembrando dos 2 jogos de 2021 e 2022. O Palmeiras, por mais que tenha jogado pior do que o Atlético, ele pra mim era muito mais organizado do que o Atlético é hoje. Mas o que contou mais, Thiago, foi a eficiência do Palmeiras. Eu concordo. Mas eu acho que a organização, na hora que você tem organização dentro de campo, você tende a estar mais perto da eficiência. Eu concordo com você. Independentemente de você ter ou não os melhores jogadores, é possível que você consiga bater um time mais forte. E o Atlético foi mais forte que o Palmeiras, de fato. Eu concordo contigo, tô contigo nessa. O Atlético, principalmente no jogo de 2022, quando ele abre 2-0, né? Absurdo, podia ter ganhado. E acaba tomando empate e tal. Abriu 2-0 e poderia ter feito, como o Valu falou, até mais. Então, principalmente em 2022, acho que o Atlético tinha chances reais e palpáveis ali de avançar e ir longe na Copa Libertadores. Só que hoje, cara, eu tô ainda, reitero, eu tô desanimado pelo contexto, pelo que eu tenho visto. Claro, o time pode chegar lá hoje e mostrar completamente diferente, jogar muita bola e classificar. E que bom seria se o Atlético conseguisse calar minha boca. Mas hoje eu não estou tão animado quanto eu já estive com esse Atlético. Ô Euler, num caso como esse, você perdeu o primeiro jogo por 1-0. Você não pode chegar no jogo de volta desembestado para cima do Palmeiras. Os treinadores normalmente, em casos como o de hoje, você acha que o Felipão orienta de dar uma segurada no primeiro tempo e não sofrer gols e depois no segundo tempo partir para o tudo ou nada? Normalmente é assim que eles fazem? Cagê, deixa eu falar uma coisa aqui. Você montou um cenário aí pro jogo. Lembra lá no início? Completamente maluco, mas tudo bem. Não é maluco. Você acha que não? Nós estamos vendo aqui falar sobre a organização do Palmeiras. Qual a forma que eu tenho para poder ganhar do Palmeiras? A primeira coisa que eu tenho que tentar fazer é justamente isso, desestabilizar o Palmeiras. Eu tenho que buscar isso, fazer isso acontecer. O cenário do Palmeiras hoje ele é completo favorável ao Palmeiras, porque tudo que ele queria era ir para casa já com um resultado, para fazer com que o adversário, e o Abel se joga muito em função do adversário, são poucos os jogos que o Abel propõe o jogo, mas ele joga muito em função do adversário. Então é possível esse cenário para tentar desestabilizar, porque à medida que vai passando o tempo, pode ser. O Botafogo ganhou do Palmeiras assim. O Botafogo ganhou dentro do Allianz Parque, do Palmeiras, e você vê que a partir das substituições, o Palmeiras começa a se desorganizar no jogo contra o Botafogo. Então é possível esse cenário acontecer e é possível que seja uma boa estratégia para que o Atlético possa tentar faturar isso aí. Os treinadores normalmente pedem um cuidado maior para, de repente, o time chegar vivo no segundo tempo? Isso é habitual? Nós ganhamos uma Libertadores com o Filipão falando, a gente perder de 1-0 aqui, em casa a gente reverte. Se a gente conseguir segurar esses caras e perder até de 1-0, em casa a gente... O Tele Santana também, na Libertadores de 94, foi assim. Então, ou seja... não deixa de ser uma estratégia que você possa montar para poder... Então, Iona, mas aí não é uma situação um pouco diferente? Você lembrou de 2 grandes feitos, que foram as viradas em 99, a virada também em 93. Em casa, né? Aí era em casa. Qual o tamanho do peso para os atletas quando você perder em casa e ter que tirar a diferença na casa do adversário? Por isso que eu disse que o cenário é perfeito, porque isso tinha que ter acontecido, na minha opinião, por exemplo, até um 0-0 aqui seria mais favorável para o Atlético. Tem um amigo meu que estava falando comigo ontem, não vou falar quem é, porque se o patrão dele ficar sabendo que ele está falando comigo, vai ficar chateadinho. Estava dizendo para mim assim ontem, se o Atlético tivesse ganhado por 1-0 semana passada, eu estaria mais preocupado. Por quê? Porque a pressão seria muito maior. Eu falei, não, mas a pressão para o jogo de logo mais, o jogo de amanhã à noite, é muito maior. Você vai ser obrigado a vencer. Mas você entra como derrotado. Todo mundo está achando que o Atlético já foi.
Tá todo mundo colocando o Palmeiras na próxima fase. O Oba-Oba está montado pró-Palmeiras. Aí eu comecei a pensar se tinha, assim, muito sentido nisso. E o Oba-Oba tá montado pró-Palmeiras mesmo. Só que não tá montado pró-Palmeiras para um time que é mais ou menos, não. O Oba-Oba tá montado para um time que é bom demais, é muito bem treinado, é muito ajustado. Tem um monte de jogadores decisivos lá, pô. Exato. Entendeu? Então, mas será que entrar como franco atirador não é melhor? Não vou dizer que é melhor, a pergunta aí seria uma pergunta tosca. Entrar como franco atirador não reduz um pouco da pressão, Thiago Fernandes, jogador? O HG, eu não sei se entrar como franco atirador reduz a pressão, porque o Atlético tem uma pressão muito grande justamente por causa da temporada que o Atlético vive até agora. Hoje existe a pressão por causa do Campeonato Brasileiro, existe a pressão por causa da eliminação na Copa do Brasil, existe a pressão para que o time chegue um pouco mais longe nessa Copa Libertadores. Então, eu não acho que isso reduz a pressão do Atlético, não. O torcedor do Galo vai cobrar e vai querer que o time passe, independentemente da situação e da fase que o time vive. A pressão de jogar no Atlético, ela sempre vai existir. A pressão de jogar num clube gigante sempre existirá. Então eu acho que reduzir pressão, cara, honestamente, não é algo que vai acontecer no jogo de hoje. Ô Thiago, e cai num contexto também, desculpa HG, é pela forma que o Atlético perdeu o jogo no Mineirão. O Atlético, ao meu ver, foi um time que o torcedor saiu de lá sem aquele sentimento de nossa, se tivesse acertado aquele lance, se tivesse feito isso. O Atlético não fez nada, absolutamente não competiu, nada, né? não competiu para fazer o torcedor ver além, ver algo além. Então, qual Atlético que vai estar em campo hoje? Principalmente quando você tem um adversário que fez o Atlético ser nulo no jogo em casa. Ó, eu tô inclusive, o pessoal tá assistindo a gente aqui falando assim, impressionante o desânimo do Thiago Fernandes. Que isso, Thiago? Eu tô desanimado mesmo, acho que dormindo num colchão. Né? Vou acabar com o seu desânimo agora, aliás, com o seu desânimo. Você que está em casa, muita atenção. Já mandei separar um para o Euler ali, mas não desse tamanho, porque não ia caber. Domingo é dia dos pais. Você tem quantos filhos, Euler? Tenho 3. 3 filhos, inclusive uma é ginasta, né? Então, a ginasta, eu preciso corrigir a postura. Como é o nome dela? Eduarda. Eu preciso corrigir a postura da Eduarda num colchão que tem uma tecnologia que corrige a postura, porém não deixa o conforto ir por água abaixo. Então eu tenho a tecnologia Ultraforce X atestada pelo Inmetro. Então estou te oferecendo aqui o que há de melhor e mais avançado em tecnologia para colchões no mundo. Isso é fabricado em Belo Horizonte e vai para o mundo através de um sistema de logística espetacular. E agora nós estamos falando aqui de promoção do Dia dos Pais. Eu tenho 2 travesseiros e um edredom para você que comprar o colchão, sendo com massageador ou sem massageador. Você não pode perder essa chance de presentear seu pai com um baita presente, que é um colchão Oriental Medic, mais recomendado pelos ortopedistas, não existe, é só o nosso. Você vai chamar agora, vai comprar no 992160262, que está aqui embaixo, aqui no 0800 038 2000, no QR Code que está lá no cantinho, vai falar direto da fábrica, conversar com os consultores e entender por que somos ou temos o melhor colchão do mercado. A qualidade dos nossos colchões supera qualquer expectativa aqui e em qualquer lugar do mundo, porque estamos realmente mandando para o mundo todo. Tenho 30 anos de experiência e vou entregar o melhor para você, mas tem que ser agora. Detalhe, vai comprar o presente para o seu pai ou para você, pagar em 18 vezes, comprar direto da fábrica, não tem atravessador, não tem comissãozinha, gordurinha, pagamento de internet, água, luz, telefone, aluguel, não, por isso a gente vende mais barato. E eu divido para você em 18 vezes e te dou 2 travesseiros e um edredom. Baita presente, com massageador e sem massageador. E tem um com massageador aqui, que você dorme sendo massageado, programa ele para te acordar massageando. É espetacular. Oriental Medic, nossa especialidade é cuidar do seu sono. A especialidade do Euler também é conhecer de América. Confirmou o Fabiano Bustos como novo técnico do clube. E eu quero saber se foi uma boa escolha. Ontem passamos aqui rapidamente pelo assunto. Hoje conversando com o André falou que ouviu, parece que o Thiago Reis falando que chegaram inclusive a fechar com o Lisca, né? E que o Lisca colocou algumas ressalvas que incomodou ao América.
E aí o América, então, falando com o Bustos e perguntou a ele, dá para salvar? Ele falou, dá para salvar, inclusive, se nós cairmos, vocês podem baixar meu salário para sequência de trabalho. Né? E está no contrato dele, segundo o Thiago Reis. Ou seja, ele topou a parada, ele topou o projeto e ele vai para cima, Euler. Ele vai para cima. Agora, vai ter que... É uma tarefa hercúlea, hein, no segundo turno, hein, Euler? 30 pontos no segundo turno, no mínimo. Ou seja, tem que fazer aí uma campanha de G4 para poder se salvar. Não é fácil, vai ter muito trabalho. O Euler curto e grosso, e aí o Elton Novaes já está um pouco mais otimista, Tinho. Então, a minha preocupação ontem foi pelo nome, né? Quando saiu o nome do Bustos, eu fiquei realmente um pouco preocupado, pensando só como tarefa para tentar tirar o América dessa situação. Quando você vem com a informação que ele pensa em um projeto no América, porque a gente tem que parar e pensar. Como o Euler colocou muito bem, é uma situação dificílima do América conseguir essa reação de sair da atual conjuntura. É claro que no decorrer do campeonato, esse número mágico de 44, 45 pontos, ele pode ser modificado ao decorrer aí do Campeonato Brasileiro. Então vamos pensar, se o América não conseguir escapar do rebaixamento, vai ser esse treinador que vai continuar o projeto para o ano de 2024. Se é isso que está proposto, se é isso que está colocado, então é um acerto do América a questão de pelo menos o planejamento do treinador que vai continuar. Porque pelo o trabalho do Bustos, o que ele já mostrou principalmente no Santos, isso me preocupou bastante. Porque na temporada passada foram 28 jogos trabalhando no Santos e apenas 9 vitórias. Então é um número muito baixo, pegando um campeonato brasileiro. Um campeonato que ele já sabe que é muito complicado. Então essa foi minha primeira preocupação. O Bustos chegar aqui e fazer esse time alcançar a permanência na elite. Agora, quando pensa no projeto, que o projeto futuro, se é que o América vai cair, que seja um projeto mais correto para a próxima temporada. É muito difícil em qualquer circunstância. Ninguém está dizendo que... Agora, não adianta. O América precisa pensar, Balu, também não só no retorno do brasileiro, mas nos preparativos para a próxima temporada, cara. Que se cair é bater e voltar. Porque no ano em que o América se transforma em SAF, no ano em que o América vai receber muita grana pelas vendas do Arthur, do Vitor Roque, o América simplesmente não consegue sair da zona de rebaixamento, não consegue deixar a lanterna. Numa situação assim, muito perigosa. E o homem topou. Acho importante também ter alguém para falar, não, vamos lá, vamos tentar resolver. Se todo mundo abandonar, então fica difícil você chegar, por exemplo, um treinador lá e falar assim, ô Valu, nós vamos entrar em campo aqui, irmão, mas preocupa com o ano que vem, larga aqui, aí, para o campeonato, né? Eu, com sinceridade, bastante desanimado com essa escolha que o América fez, tá? Bastante desanimado e discordo de vocês no que diz respeito ao América precisa de planejar. Não existe nada mais importante que o América se debruçar diante dessa situação. São 63 pontos ainda em disputa, contando o jogo a menos que o América tem. Então, praticamente 50%. É uma tarefa dificílima. E a mim não agrada esse discurso já do técnico que está chegando e dizer em caso de rebaixamento, para mim já é jogando para baixo esse tipo de situação. E eu tenho muitas dúvidas. Mas jogando para baixo é o Lisca falar que não vai dar. O Lisca, assim, e outra coisa, qual o perfil que o América... Como é que foi essa escolha? O que motivou essa escolha pelo Bustos? Porque quando a gente vê os outros técnicos, o América foi de 0 a 100, assim... Então, mas sabe... salvar? Não, nós queremos um perfil motivador. Não. Quem teve critério para contratar treinador no futebol mineiro aqui foi o Cruzeiro. Sim. O Atlético não teve e o América não tem. Não teve agora. Não teve agora. Não teve agora. Mas peraí. A volta do Mancini, quando o Mancini saiu e voltou, eu entendi, achei até um movimento corajoso da diretoria, porque tinha saído daquela forma para o Grêmio. Agora, critério para contratar o Atlético não teve e o América não teve. Mas peraí, você fala critério baseado no quê? Que o Pepe é parecido com... O que você quer. Não, que o Pepe é parecido com o Pessolano, porque eu acho completamente diferentes. Cara, depende. Eu acho não é diferente de jogo, em tudo, não. Eu acho, HG. Não é diferente em tudo, não. Todo mundo E não é só isso. Jogadores. E não é só isso que eles olham, não.
Não, por exemplo, o Cruzeiro em momento algum quis trazer o Pepa para servir de escudo ou para tirar, ou simplesmente para ter um cara com eloquente, uma boa retórica para chegar. Das ideias, eu Tô falando de ideias. O cara tem ideias, o cara gosta de jogar para cima do adversário. É um técnico. Veja bem, eu não sei onde o Cruzeiro vai chegar. Isso é outra discussão. Eu estou dizendo que houve um critério, uma avaliação. O Atlético queria um escudo. Um cara para salvar vestiário. Por isso o HG disse com a atacada de mestre. Por que foi, tá? Porque foi. De vestiário, o Atlético não tem o mínimo problema. É difícil dizer, só sobre essa situação do América, é difícil dizer para mim que há algum tipo de falta de critério quando se escolhe. Mas, até porque tudo pode se tornar um critério. Porra, cara, peraí. Mas peraí. O América... Deixa eu você tá querendo procurar briga comigo, confusão cara, comigo. Não, mas é que eu acho que foi atrás do Cuca, critério, foi atrás do Cuca, foi atrás do Lisca, foi atrás do Odair, que eles tivessem o mesmo perfil, foi atrás do Mano. Porque se você foi quiser atrás que eles tenham o mesmo perfil... E aí quando os clubes nenhum do Brasil faz isso. Não, se você quer que os treinadores tenham o mesmo perfil, clubes nenhum do Brasil, clubes nenhum do mundo, na verdade, fazem isso. O Real Madrid sai do Zidane para ir para o Ancelotti. São perfis completamente diferentes, estilos diferentes, treinadores completamente distintos. Então você está dizendo que o Cruzeiro não teve critério? Não, a questão não é essa, cara. É que critério cada um tem o seu. Deixa eu dizer duas coisinhas. Pode ir. A primeira é a questão do América, que é a questão da escolha do treinador. Concordo plenamente quando você diz a respeito do planejamento. Se é planejamento, por que não dar oportunidade para o Diogo Giacomini? Sim. Que conhece muito bem a estrutura. Por que não deu a oportunidade para o Diogo Giacomini? Tá já 2, 3 anos dentro do América. Baita profissional. Conhece, excelente. Olha o currículo dele para trás, entendeu? Por quê? Por que não deu? Por quê? Não confia nele? Então por quê? A não ser que ele diz, não, eu quero só ser auxiliar técnico. Pode acontecer. Quando fala da transição do Zidane para o Ancelotti, aí eu vou ter que falar o seguinte. Aí eu falo porque eu estive na Europa durante muito tempo, fazendo o meu curso, entendeu? E na Europa, a maioria esmagadora dos clubes, inclusive o Real Madrid, ele prepara o seu treinador. Assim como preparou o Zidane, que começou lá no juvenil, para poder ele assumir um dia o Real Madrid. Aí colocou o Raul para fazer essa transição, mas o Raul ainda não estava pronto, por isso a escolha do Ancelotti, que na próxima, com toda certeza, será o Raul. Só que, por exemplo, o clube tem, o clube contrata e o treinador tem que se enquadrar nos processos do clube. Então, quando eu digo que o Cruzeiro teve processo para buscar e teve critério, porque o Cruzeiro colocou para os treinadores o seguinte, o sistema nosso aqui é esse. Aí analisaram, não, esse adapta. Isso. Agora, formatação tática é um aí cada um diferente do outro. O que o Cruzeiro, para mim, jamais faria hoje, seria, por exemplo, o Pepa saiu, buscou o Jair Ventura. Isso, ótimo exemplo. Aí eu não tô desqualificando o Jair Ventura, não, pelo amor de Deus. Mas são perfis diferentes. Isso aí. Exatamente. É isso aí. Então, por exemplo, você tinha o Cudê. Aí você demite o Cudê e por razões que para mim foram muito bem aplicadas, porque não adianta. As viúvas do Cudê ontem estavam impossíveis, porque elas apareceram de todos os lados. Aí, você criticou, meu irmão, presta atenção. A minha crítica ao Cudê não era do trabalho dentro de campo, embora tenha criticado em algumas oportunidades. O time jogava mal, criticava, o time jogava bem, elogiava, e é do jogo. O meu problema com o Cudê, que não muda nada na vida dele nem na minha, é que ele foi um cara que desrespeitou a instituição. E para mim, nenhum treinador, nem Felipão com a história que tem no mundo, se ele vai amanhã e diz alguma coisa contra a instituição, eu serei o primeiro a defender a saída dele aqui, como defendia a do Cudê e como defendo de qualquer treinador que desrespeita o grupo de jogadores e a instituição. Só isso. Se ele vai ganhar Libertadores, perder Libertadores, o que vai acontecer na vida dele é problema dele. Hoje está todo mundo maluco, porque ontem o Inter fez um grande jogo e porque passou. Porque fez um grande jogo, se perde nos penais, hoje já tá todo mundo, porra, o Cudê, não adianta, quando ganhou, não passou e tal. Então calma lá, nós estamos falando de critério. Eu acho que o Valu tem razão sim. O América não foi por eliminação e não por critério. Isso. Né? Mas agora, é um critério, pô.
eliminação. E por eliminação é o critério da América. Não, critério de contratação. Cara, eu honestamente acho que... O América que tem um sistema, Bustos, processo implantado? Mas é isso que eu te falo, é que assim, quantos clubes têm isso, esse processo aqui implantado? Mas é isso, porque os outros clubes não têm, eu não posso dizer que está errado o América, por exemplo, sair de um técnico e trazer... A gente precisa profissionalizar o nosso futebol. As ideias. O Botafogo manteve as ideias. De certa forma. Sim, não, até em pensamento mesmo. Os dois têm o mesmo tipo de pensamento. Não só porque são portugueses. Foi auxiliar do outro, inclusive. A ideia é... Esse tipo de contratação, para mim, mostra critério. Que vocês estão falando, o critério que vocês estão falando, que é buscar alguém com um perfil muito próximo. Não necessariamente eu acho, por exemplo, que, quando você sai de um Cudê e vai para um Sampaoli, você mantém um critério. Isso, ok. Você mantém um critério. Ok. Agora, quando você sai do Cuca e vai pro Cudê, você quer mudar o perfil do treinador. O seu critério naquele momento foi, eu preciso mudar o perfil do meu treinador. A mesma coisa quando você vai buscar o Fabian Bustos, se fosse a primeira opção da América, eu entenderia que o América estava tentando mudar o perfil. Só que o América perdeu o Mancini e vai. Atrás do Cuca, foi atrás do Lisca, foi atrás do Rogério Ceni. 3 caras completamente diferentes. O Lisca não tem nada a ver com o Rogério, que não tem nada a ver com o Cuca. Que não tem nada a ver com o Rogério também. É aquele detalhe. Então, assim, você sai para almoçar aqui, que nós fomos semana passada, fomos num lugar fechado, fomos parar lá no bar do Chupisco. Isso. E aí lá nós fomos comer um tira-gosto, porque é o que sobrou, entendeu? Foi bom, isso aí. Foi ótimo. O torresmo com mandioca, um molhozinho de pimenta, tomando uma gelada, você é louco. Quem trabalha com obra sabe que na hora do concreto a bola não pode chegar quadrada, de jeito nenhum. O Euler tem uma rede de restaurantes japoneses. Na construção ele usa o concreto da Concrelagos. Gente, presta atenção no que eu vou dizer. Não chama outra não que vai ter problema. Vem para a Concrelagos porque é concreto de qualidade, é pontualidade. Você vai chamar e a Concrelagos com 35 anos, nossa, quase que não sai, 35 anos de experiência, é disparada que oferece o melhor serviço em concretagem e é no Brasil porque nós estamos no Brasil inteiro. Então, se você está com uma pequena obra ou uma grande obra, perde tempo não, gente. Chama, isso aqui você ganha tempo. O concreto, aí você não vai ter problema depois na concretagem. Seja de uma laje inferior, superior, seja para um prédio, para sua casinha, para o seu barraco. E outra coisa, eu estou oferecendo a você 21 meses para você pagar o pequeno ou grande serviço. Ninguém faz isso, só nós da Concrelagos. Então você vai chamar agora no 0800 033 1001, 0800 033 1001 e chama o Branquinho da Concrelagos que ele chega para fazer um trabalho excepcional. Excepcional. Precisa de concreto? Chame a Concrelagos, 0800 033 1001 ou no concrelagos.com.br. Pagamento em até 21 vezes, só nós da Concrelagos temos. Vou ali concretar o intervalo e volto já, não saia daí, 3 minutos e meio. Até já. Fala rapaziada, break nos donos da bola de hoje, deu problemas técnicos aqui que eu estava resolvendo, né? Então vamos pro break aqui rapidinho, primeiro curtinho, ó, muitos assuntos hoje, eu quero falar muito de América, lógico nós vamos falar do Galo, lógico que vamos falar do Cruzeiro no próximo bloco, mas vou começar pela decisão na Libertadores, noite de Copa, ontem já foi
Eu tava discutindo num grupo com uns amigos ontem, que ontem foi uma das melhores noites de Copa Libertadores dos últimos anos. 2 disputas por pênalti, Fluminense, o jogo equilibrado até o final, parede, jogo bom, assim, ontem o negócio foi... Era um jogo aqui, o outro um jogo na TV, outro no celular e vambora, e é isso. Então tomara que hoje também seja assim, tem Boca e Nacional, tem Galo e Palmeiras, tem... Qual que é o outro jogo, Andrezão? É o Del Valle? Ou é o Atlético Nacional? Um dos 2 confrontos aí. E eu fiz uma enquetezinha que é: Palmeiras e Galo se enfrentam pelo jogo de volta da Libertadores. Hoje tem virada histórica do Galo, 58%. Então a rapaziada tá acreditando numa virada histórica, que seria muito histórica, né? Porque depois de 2 eliminações seguidas, difícil ganhar lá no Allianz Parque. Seria algo realmente, você ganhar por 2 gols diferentes ou ganhar nos pênaltis, seria uma coisa histórica. E 42% falando que o Galo vai ser eliminado, que não vai dar. Vou ler alguns comentários rapidinho. O Gleidson falando Galo 2-0. O Marcos Prado falou Galo vence hoje 2-1. Falou que se o Matheus Mendes for escalado é 2-0, nem vai tomar gol. O Carlos aqui falou: quem disse que para ganhar um jogo precisa jogar bem? Segura e faz um ou 2 gols de bola parada. Não quer desempenho o Carlos, não quer classificação, tá certo. O Alvinei mandou: Filipão acertou em cheio ao manter o grupo na capital paulista. Ficou livre da pressão de Belo Horizonte. Jogo importante hoje. É o Alvinei falando aqui que confiante. Fechou, rapaziada? No próximo bloco eu trago mais comentários. Atrás. Oi, gente do céu! Deixa eu falar aqui da Super Pro. Você sabe que eu sou viciado em ferramenta manual ou elétrica, né? Mesmo que eu não precise, eu compro, só porque eu sou viciado desse negócio. Aí no Dia dos Pais, aí ontem eu fiz aqui o merchan, né, da Super Pro, e o que aconteceu? Minha filha estava assistindo, aí falou: pai, já sei o que eu vou comprar para você. Para mim basta essa maletinha aqui, é só isso aqui. Para o seu pai, são mais de 25 mil itens, entre máquinas elétricas, ferramentas elétricas e manuais, acessórios inclusive da linha elétrica, hidráulica. Eu tenho tintas, eu tenho muito mais, eu tenho uma loja com 25 mil itens, eu tenho uma loja imensa e um precinho que cabe até na sua mesada, e você quer comprar um presente para o seu pai. Aliás, para o seu pai, tem mãe que é pai, né? Então você pode presentear. O importante é você comprar na Super Pro. A loja do profissional, com você em todos os momentos. Lembrando que a Super Pro fica ali na 040, logo após o TRE, à direita, sentido Ceasa. Passou o TRE ali, aquela curvinha dos motéis ali, aí passou, aí tem o TRE do lado direito, caminhou mais um pouquinho, à direita entrou um estacionamento gigantesco, 25 mil itens. Aqui é um baita presente, cara. Eu vejo uma maleta dessas ferramentas, eu enlouqueço. Eu fico louco. E lá na Super Pro tem isso aqui e muito mais. Então, não perca tempo, vá direto à Super Pro, a casa do profissional, a loja do profissional, 040 depois do TRE, quilômetro 528, Super Pro, gigante Super Pro. E o Samuel Venâncio, não sei se você conhece, Valu, acabou de dar uma informação lá que o homem está disponível. O Bruno Rodrigues está à disposição. Agora, com o Bruno Rodrigues à disposição, Valuzeiro, monta para mim esse cruzeiro do meio para frente. Nossa, pega do volante para frente, mas não pipoca não, que eu sei que você não tem medo, você é destemido. Começou a ter boas dores de cabeça o Pepa, né? Há algum tempo atrás, a dificuldade era saber de questões de opçes. Você vai de Jussa ou Machado? Não deixa o Jussa ali na dele. Né? O Lucas Silva está estabelecido. Sei até se eu tentaria... Pior que o Bruno Rodrigues por dentro não... Depende. Então, com esses jogadores, né? É isso aí. Depende com quem que ele vai trabalhar. Sei. O Arthur Gomes de um lado, o Wesley do outro. Você com ele mais se enfiado. Associando ali com o Arthur Gomes pela esquerda, vindo um pouco mais por dentro. Papai. E o Wesley do outro lado, hein? Sei, a coisa... Matheus Vital só? Seguindo? Matheus Vital, eu tenho minhas dúvidas nesse time. Por quê? Você colocaria quem? Então você colocaria o Gilberto centralizado, dois pontas e o Bruno vindo atrás? Cara, não sei. Assim, tá uma salada, minha cabeça tá confusa nesse momento. Oi, Eulê.
Como é que funciona quando você tem, por exemplo, o Bruno Rodrigues, titular absoluto, tem um amigo meu que me disse uma coisa polêmica ontem. Jornalista, não vou contar quem que é, não, porque eu não quero... Desculpa, o que você falou? Hein? Bruno Rodrigues? Bruno Rodrigues. E o quê? Titular absoluto? Não, ele era titular absoluto, eu falei. Eu não acho. Não, ele era titular absoluto, daí ele sai, falaram de contusão, eu não vou dizer não foi porque ele estava negociando, eu não sei. Como eu não sei, eu não vou ficar aqui chutando algo nesse sentido contra o cara, tá? Mas ele sai do time, aí vem o Arthur Gomes. Joga bem pra cacete contra o Atlético Paranaense, faz uma fumaça danada aqui contra o Botafogo. Aí o Bruno Rodrigues fica à disposição. E aí, e agora? E agora? E agora? É você saber aproveitar o melhor de cada um dentro da sua posição. Onde ele vai colocar ele vai render mais do que o Arthur vai render mais. Os dois não jogam no mesmo lado ali. Pois é. Só que um vai render mais do que o outro, com toda certeza. E no momento, até porque vindo de contusão, isso e aquilo, você tem que aproveitar o máximo do jogador que está mais inteiro. Que aí seria o Arthur Gomes, com o Bruno Rodrigues ficando no banco. Mas eu não sei se ele abre mão do Bruno Rodrigues para deixar o Gilberto. Não, nós vamos continuar falando. Vamos continuar falando. Seria esse. Eu vou só chamar mais um intervalo, porque o programa bom tem muita propaganda, não tem jeito mesmo. Eu vou ouvir o Elton sobre esse assunto daqui a pouco na volta. Mas não sai daí não, que o Thiago está apurando uma informação muito importante, vai trazer na volta do intervalo. Estou vendo ali o WhatsApp do homem, está saindo até a fumaça. E é do Cruzeiro, né, Thiago? Do Cruzeiro. Então atenção, fica ligado. 3 minutinhos só, não sai daí não, senão seu time perde. Até já. E fala, rapaziada, último break nos donos da bola de hoje, né? Falamos aí muito de Cruzeiro, falamos de América, falamos de Galo, que hoje tem decisão, mas eu tenho uns comentários muito legais sobre legais não, né? Mas interessantes sobre a contratação do Bustos, que eu confesso que eu não gostei muito, hein, Coelho? Ó, o Fabrício Camargo, do Novo Riacho, falou aqui. O América... A Larissa tá doidona aqui, né? A Larissa tá no clima da sexta-feira já. O América deu um tiro no pé com esse técnico. O Roger é melhor negócio. Fabrício Camargo falou que é o Roger Machado, que faz um tempo que não assume um clube na temporada, né? Tá um tempo aí desempregado, mas poderia ser uma opção para o América. Mas assim, não sei se é um cara com estilo para tirar o América da zona de rebaixamento, né? Um cara que demanda mais tempo. O Maguinho de Divinópolis falou que em questão de técnico, o Cruzeiro, quando trouxe o Pepa, estudou o clube 30 dias antes de anunciar. O Mancini já vinha mal e não preparou uma troca. Então o Maguinho está querendo dizer aqui que o América devia ter preparado uma troca de treinador, escolhido melhor, o treinador se preparado. Isso é uma dificuldade quando os técnicos estrangeiros vêm para cá. E para finalizar o América, o Silvino do Santa Efigênia falou algo forte aqui. O América tem que renovar a diretoria. Está ultrapassado. Infelizmente o tempo passa. Acho que tinha que ser um treinador que conhece o nosso futebol. Sou americano e acho que o próprio Euler daria certo. Ou o Marcelo Oliveira. O Silvino aí falou até do Euler comandar o América. Tá pedindo alguém que conheça mais o clube para tirar dessa situação. Acho que também é um fator importante, né? Mas vamos torcer pro Bustos aí dar resultado no Coelho. Fechou, rapaziada? Muito obrigado. Vamos voltar pro TV.
Começou a Taça Band Minas de futebol de base, gente, isso é bom demais. O Elton Novaes foi lá e vai mostrar pra gente que a competição já é destino certo para os observadores de times grandes. Mostra aí, Eltinho. Taça Band Minas de futebol de base. Fala, galera! Tô aqui na Taça Band Minas de futebol de base, ó, e tem talento, tem muito talento. Mais de 1000 atletas envolvidos. Crianças entre 8 e 15 anos, adolescentes, né? Curtindo a vida e fazendo muito bem feito o papel de jogador de futebol. E é isso que a gente vai acompanhar nos próximos dias. O mês de agosto promete aqui na tela da Band, com muito talento. Olha, uma competição com tanta criança envolvida, é claro, sempre conta com um importante apoio dos familiares. A gente sonha junto com eles, né? A gente luta, acompanha. Eu tava conversando com minha amiga aqui do lado, aqui, que a gente passa o dia inteiro no campo. A gente acorda de manhã, é o dia todo correndo junto com ele atrás do sonho, né? Muito bom, né? Que tipo, já é uma motivação pra mim e dar orgulho pra ela que quando nós virar jogador, se Deus quiser. Gabriel, fala com a gente. E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo jóia? Você jogou muito bem aí hoje. Obrigada. Como que é pra você jogar no meio dessa meninada aí? Pra mim é costume, eu jogo desde os 4 anos, então acaba que chega a ser costume pra mim. Qual que é o seu sonho? O meu sonho é ser jogadora, ganhar uma Copa do Mundo, uma Champions, como sempre. A Taça Band hoje ela já é a nível nacional, né? Ela começou no interior do estado de São Paulo, mas para vocês terem ideia de números, nós temos mais de 70 mil atletas que já passaram pelas nossas edições da Taça Band. Então, com certeza, até pela quantidade, não tem como não revelar atletas, né? Então nós temos atletas que não só nos grandes clubes do Brasil, mas até do exterior. Fiorentina, Shakhtar Donetsk, Juventus da Itália, enfim, vários atletas que passaram pela Taça Band, hoje estão jogando em grandes clubes. E a Taça Band Minas de futebol de base já é um roteiro de observação. As principais qualidades que a gente busca no atleta realmente é a parte técnica, né? O atleta que tenha boa relação com bola, cognitivo, né, e que a gente possa ver nele a possibilidade de evoluir e chegar no profissional do clube. Ele vai passar na onde? Nos 11 da bola. Aqui, gordinho lá de cabeça branca. Gordinho de cabeça branca. É o Everton Guimarães. Everton Guimarães. Everton, ó, gordinho de cabeça branca. Aqui, gordinho lá de cabeça branca. É fácil. 90% do jogo é a tranquilidade, sem ganhar impressão. É isso. O time só tem que manter a calma e vambora. É isso, nós vamos ganhar esse jogo. Bora! Taça Band Minas de futebol de base. Pô, gordinho não. Cabeça branca até que vai. Mas gordinho não, pô. Uma luta para emagrecer. Oi, Olê, seu time foi campeão da Taça Band Minas, uma das categorias, não foi? Sim, essa é uma grande taça, uma organização fenomenal. Parabéns a todos da organização. E já começamos bem aí. Tava perdendo 5 ao último jogo, empatou de 6-6. Ô, louco, bicho! Que Mas loucura. vamos lá. É isso aí, é para revelar, para poder mostrar grandes talentos. E nós estamos precisando, né? O futebol brasileiro está precisando desses grandes talentos aí. Tá difícil. Euler, o filho do vento, obrigado pela vinda aqui. Tem abraço aí, Thiago. Manda um abraço pro Bruninho, que é pai da Gabriela, assiste a gente todos os dias, HG, e é fã do programa. Obrigado ao Elton Novaes, obrigado ao Thiago Valu. Amanhã estarei de Porto Alegre, participando com os colegas, o Elton comandando aqui, sexta também, segunda-feira de volta ao estúdio e amanhã um grande dia, hein? Atlético classificado. Ai, papai, será que vai, hein? Quem viver, verá. HG. Um abraço. Informação sobre o Alisson nas redes sociais da Band Minas, hein? Esqueci. Eu também. Lembrei agora.